Tudo bom, meus amigos do segundo ano? Como é que estão vocês? Vamos trabalhar o nosso assunto sobre filosofia política, fechando algumas coisas do capítulo 18, não é isso? Foi que a gente já viu disso daí. Vamos relembrar. A gente sempre com um livro, não é isso? Para falar sobre o que a gente viu. O capítulo 18, o Estado e Poder, começa com pensar o poder. Depois vem o poder político, a visão do liberalismo clássico, Estado e sociedade civil, Hegel e o Estado, a crítica que Karl Marx fez a Hegel, o que Marx pensa sobre o que era o Estado. Aí vimos o utilitarismo de Bentham, a questão penal que Bentham desenvolveu. A ideia não é de criar uma sociedade justa, mas punir com severidade aqueles que atrapalhem essa sociedade justa. E aí, não é, ele pensou numa prisão. Você tem aí no livro, não é, numa página dupla, o chamado panóptico de Bentham, uma prisão, né, onde todas as celas estavam voltadas para o ponto de vigia, a torre de fiscalização. Assim, com apenas um guarda, você conseguiria ver todas as celas e, claro, a tentativa de fuga de algum desses presos. Lembre que nessa época a ideia de prisão não era a ideia de recuperação do apenado, daquele que estava sofrendo a pena, o castigo. A ideia de recuperação é uma ideia do século XX. A prisão não é um castigo. A prisão é um local em que o condenado pode refletir sobre quais as condições que ele pode ter para se recuperar. Por isso, as penitenciárias do século XX foram pensadas com escolas, com atividades laborais, trabalhos, para que os apenados, os condenados, os réus, pudessem se recuperar através do trabalho, como também através da leitura. Havia bibliotecas, né, através de assistência religiosa, né, cultos, liturgias, coisas desse tipo. Infelizmente, a gente sabe que uma coisa é o que está na teoria, na cabeça do legislador. Outra coisa é isso funcionar na prática. E, infelizmente, a gente percebeu que na prática, pelo menos não as penitenciárias brasileiras recuperem alguém. Muito bem, aí a gente viu o liberalismo de John Rawls. John Rawls, você está lembrado, é aquele camarada que pensava, é também um liberal, que pensava que uma sociedade liberal capitalista não tem que ser uma sociedade injusta, né? E John Rawls então desenvolve a ideia seguinte, né? São dois conceitos básicos para John Rawls. Quais são esses conceitos básicos? Primeiro, a questão da posição originária e o véu de ignorância. O que é a posição originária? É aquela condição que os homens estão quando eles vão construir uma sociedade. A posição originária é o estado primitivo que Hobbes, que Rousseau, que Locke falava. Só que John Rawls sabe que esse estado primitivo hoje não existe. Eu não posso voltar à pré-história para pensar um estado novo. Para isso, o que é a posição originária? É quando os indivíduos percebem que a sociedade em que eles vivem já não atendem às demandas, às necessidades que eles têm. Então eles têm que refazer o pacto político. Isso se faz como? Através de mudanças na Constituição que já existe. Para isso a gente elege deputados constituintes, ou seja, deputados com uma única missão:
fazer uma nova Constituição. Isso aconteceu recentemente no Chile, não é? A população insatisfeita com uma Constituição que vinha da época da ditadura chilena, a ditadura de Augusto Pinochet, um general monstruoso, não é? Que matou mais de 14 mil chilenos, acusados de serem subversivos, de serem indivíduos perigosos ao governo. Não precisa dizer a vocês que essas 14 mil pessoas morreram, mas as famílias não tiveram direito de enterrar esses mortos. Essas pessoas morreram e os corpos foram enterrados em cemitérios que ninguém sabe onde é que tem, e onde é que está e nunca se descobriu, ou foram sacudidos no mar, ou nas montanhas dos Andes, a Cordilheira dos Andes, ou foram queimados, ou foram moídos e viraram ração de bichos. É essa monstruosidade mesmo que eu estou falando. Eu não estou falando dos assírios, né? Assurbanipal, que mandava queimar a gente, torava orelha, ponta de nariz, lábio, né? Furava as pessoas. Não estou falando do ano 1800 antes de Cristo. Eu estou falando da ditadura chilena, né? A partir de 73. Uma coisa monstruosa. Augusto Pinochet, o Hitler da América Latina, né? Em pleno final do século XX. Né? Uma coisa terrível. Então, os chilenos, através de uma série de reivindicações sociais no meio da rua, né? A polícia batendo, baixando o pau, mas os chilenos terminaram exigindo que fosse eleita uma Assembleia Constituinte para se fazer uma Constituição democrática para o Chile. Entre outras ideias, né, reduzir os privilégios ou extinguir, se possível, os privilégios dos governantes. Né? A gente sabe que aqui no Brasil, governantes têm privilégios que são absurdos. Né? Carro oficial para todo mundo, né? Escolas especiais para os filhos desse pessoal, salários absurdos sobre os quais não incide imposto de renda. Qualquer cidadão normal paga imposto de renda. Nossos legisladores, nosso judiciário, nossos membros do executivo têm privilégios que os homens comuns não têm. Não é? Assistência de saúde em qualquer lugar do mundo, tudo pago por nós. É um assinte, é um escárnio, é uma vergonha que a gente permita isso. Mas existe. Está pensando que isso existe nas monarquias europeias? Não existe, não. Não existe, não. A rainha da Inglaterra e a família real inglesa têm uma dotação orçamentária que é paga pelo governo, mas que é fruto dos tributos que a família real paga sobre as propriedades que ela tem. Por exemplo, uma parte de Londres, da Londres Velha, pertence à família real. Ela recebe IPTU, digamos assim, desses terrenos, mas paga imposto de renda. Então é em cima do que eles pagam que eles recebem essa dotação. E se por acaso, não é, isso aumenta por algum motivo, não é, esse dinheiro se torna maior, o imposto de renda é maior. Há uns anos atrás, a rainha Elizabeth recusou um aumento na dotação que ela recebe para se manter. Por quê? Porque ela passaria para uma outra faixa de imposto de renda e iria pagar muito mais. Então ela preferiu continuar ganhando menos do que pagar mais imposto. Está vendo? O rei da Bélgica foi com uma família para a Disneylândia lá na Europa, tem uma Disneylândia na Europa, me parece que é na França, e enfrentou a fila como qualquer cidadão comum, pagando do próprio bolso os ingressos. Não teve carro especial. O hotel onde ele ficou hospedado foi pago por ele. Não foi o governo belga que pagou. O primeiro-ministro da Holanda vai de bicicleta para o parlamento, para o Congresso Nacional do seu país. De bicicleta. O prefeito de Montreal vai de metrô da casa dele para a prefeitura, como um cidadão comum, pagando passagem. É assim que funcionam as democracias. Então você está percebendo que o nosso país
não é essa democracia. E o que é que Rawls está propondo? Que se crie um país capitalista, onde exista, não é, a concorrência, onde exista a propriedade privada, mas tem que haver justiça, tem que haver igualdade. Outra ideia de Rawls, que a gente viu também, é a questão do véu da ignorância. O que danado é o véu da ignorância? É quando os indivíduos estão submetidos, né, a uma situação em que eles não sabem qual a posição social que eles têm. No sentido de, eles não conhecem os próprios direitos. Quantos pobres, milhões e milhões no Brasil, se submetem a filas absurdas para conseguir uma ficha para poder marcar uma consulta médica para daqui a 6 meses. Chegam às 4 horas da manhã na frente das clínicas e aí são distribuídas 40 fichas. Os 40 primeiros que chegaram recebem as fichas para marcar a consulta para daqui a 6 meses. E quem chegou depois das 40 fichas, venha no dia seguinte. Procure acordar mais cedo para poder pegar a ficha. Esses cidadãos não sabem o direito que têm. Não sabem que na Constituição está escrito que todo cidadão é igual perante a lei. E diz que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito à segurança. Cadê? Esses cidadãos, Rawls, está vendo? Rawls, aliás, diz que eles vivem num véu de ignorância. Eles não sabem que são cidadãos, nem que têm os direitos que merecem ter. Não. Quem está dizendo isso não é um comunista, não. Quem está dizendo isso é um liberal. Você está vendo? Quando as pessoas pensam que defender direitos é negócio de comunista, de cubano, de venezuelano, né, de socialista, de não sei o quê. Quem vive dizendo isso é um imbecil completo, é um palerma, é um idiota, no sentido de com pouca inteligência. É um camarada que não leu nada sobre filosofia política, que não sabe absolutamente nada quais são os teóricos do capitalismo que defendem justiça social. Aliás, todo ignorante, não sei porquê, tem uma soberba, né, de quem sabe muito, né, e fala, essas ideias, isso é coisa de comunista. Você está percebendo que um camarada desse é um analfabeto político. Não abre nem os livros para ler, não sabe nem o que os teóricos do capitalismo dizem sobre a necessidade de uma sociedade melhor e mais justa. Se lessem, não diriam besteira. O pior é que esse pessoal acha que os ouvidos da gente, entendeu, tem que se encher de excrementos, né? Ele é preciso. Bom, enfim. Então, Rawls fala que o mundo contemporâneo, né, o mundo do liberalismo, do capitalismo liberal, viu surgirem novas demandas que na época que o liberalismo surgiu, né, século XVIII, e cresceu no século XIX, o século XXI é outro século. Então o liberalismo tem que se adaptar a esse mundo novo. Ele não pode defender aquelas ideias do século XVIII. Existem novas demandas. Demandas quer dizer exigências, né? Solicitação, manifestação da vontade, necessidades. Que demandas são essas? Mulheres querem seus direitos e querem seu lugar na sociedade. Entre outras coisas, a questão do poder sobre o seu próprio corpo, de definir como esse corpo vai ser usado, como a sua sexualidade pode ser exercida, né, sem que se dependa, por exemplo, do casamento, sem que se atenção, para ninguém dizer que o professor Antônio Alves está dizendo que é contra o casamento, contra a família. Antônio Alves não está dizendo isso. Antônio Alves está dizendo que existem movimentos feministas que defendem essas ideias, como existem movimentos, né, de pessoas, mulheres e homens, que falam que
o que se chama família tradicional não é o único tipo de família que possa existir. Inclusive, quando muitas pessoas abrem a boca, não, nós temos que defender a família tradicional, pai, mãe, isso é importante, o casamento. Quando a gente olha para as estatísticas de casamento no Brasil, a gente descobre que 53%, eu disse 53%, mais da metade das famílias do Brasil são constituídas exclusivamente pela mãe. É a mãe que sustenta os filhos. O pai, deu no pé, engravidou a mãe e foi-se embora. E ela sozinha é o chefe ou a chefa da família. 53% das famílias do Brasil são lideradas exclusivamente por mulheres. Não tem companheiros, não tem maridos. São elas os chefes de família. Então, que história é essa de família tradicional se metade da família brasileira não é mais tradicional? Mas além desse modelo, né, existem pessoas que querem defender outros modelos de família. Os casamentos homoafetivos, por exemplo. Outros defendem que o casamento não tem sentido. Se precisa ninguém assinar um papel para viver junto, nem para ter filhos. São outras concepções. Isso existe. E não existe só no Brasil. Existe em vários lugares. Né? Determinados segmentos da sociedade que eram discriminados, e são ainda, e que sofrem essa discriminação velada, escondida, né? Mascarada, disfarçada. A população negra brasileira. Depois da Nigéria, o país do mundo que tem mais negros é o Brasil. Nenhum outro país da África, fora a Nigéria, tem tantos negros quanto o Brasil. Mas é a população negra, a maioria da população brasileira, que está dentro das penitenciárias, que está desempregada, que acorda sem saber o que vai comer, que está sem escola básica e, obviamente, sem direitos. Mas a gente diz que o Brasil é uma democracia racial. Não, aqui não tem racismo. Aqui não, isso é um caso isolado, isso é um camarada que perdeu a cabeça e disse besteira. Vai ver os números. A faixa salarial. Um advogado, um engenheiro, um médico negro receberá sempre menos do que alguém que exerça a mesma profissão sendo branco. Ou aparentemente branco, né? Porque aqui no Brasil são raros os brancos mesmo. Isso é um país de mestiços, de misturados, e que a gente não quer reconhecer. Você tem um amontoado de gente que não é branco de fato, mas porque tem a pelezinha mais clara, se acha branco. E já se acha diferente do resto da população. E se ele juntar um cabelinho mais claro e um olhozinho mais claro, pronto, ele já pensa que é alemão. Ele pensa já que é estrangeiro. Isso é um país absurdo, rapaz. Você está vendo, então, a população feminina, a população negra, né? Que outras demandas? Indígenas. A América toda, todas as Américas, cometeram genocídios terríveis. Primeiro foram os colonizadores, ingleses, franceses, holandeses, portugueses e espanhóis, matando o índio. Depois que esses países ficaram independentes, os novos governantes não matavam oficialmente os índios, mas iam tomando as terras dos índios de tal maneira que eles foram perdendo os espaços que pertenciam. Está percebendo? A gente destruiu os índios. E o que restou desses índios, Canadá, Estados Unidos, México, América Central, América do Sul, Brasil, eles estão querendo os próprios direitos. Os descendentes dos escravizados, que formaram, né, os quilombos que sobreviveram até os dias de hoje, os chamados quilombolas, as populações quilombolas, querem direitos.
Então o Estado liberal de hoje, do século XXI, tem que prestar atenção nessas demandas, nessas reivindicações, nesses grupos que querem os seus direitos. O Brasil diz que é um país laico, um Estado laico, não tem religião oficial. Mas você entra nas repartições públicas e há um crucifixo. Atenção, Antônio Alves não está querendo matar padre, não está querendo, né, criminalizar as freiras, nem sacudir pedra nas igrejas católicas. Antônio Alves está apenas raciocinando. Se o Brasil é um país laico, ou a gente tem todos os símbolos religiosos nos edifícios públicos, nos espaços, por exemplo, dos tribunais. Por que no tribunal, na Assembleia Legislativa, no Senado Federal, no gabinete do presidente, tem um crucifixo ou uma Bíblia? Por que não tem um Corão? Por que não tem a Torá dos judeus? Por que é que a gente não tem o símbolo dos muçulmanos, a meia-lua? Por que a gente não tem a espada de Ogum? Ou a bebé de Oxóssi? Desculpe, de Oxum. Ou o arco, sim, e a flecha de Oxóssi. Está percebendo? Ou os símbolos têm que ser para todos, ou não pode ter símbolo nenhum. Isso é um Estado laico. Então, essa discussão, ela tem que ser pensada. E não pode funcionar um raciocínio bruto, violento. As minorias têm que se submeter à maioria. E quem não se submeter, desapareça. Aí um bando de idiota aplaudindo uma ideia canhestra, uma ideia fascistoide como essa. Quer dizer, é um camarada, quem diz um negócio desse, que não sabe nem o que é capitalismo, nem como funciona o liberalismo no século XXI. Olhe, burrice devia doer. Se burrice doesse, o sujeito só faria uma vez. Porque depois dele dizer uma burrice, aí viria uma dor assim tão grande. Aí ele lembrava, toda vez que eu disser uma burrice vai doer. Aí ele deixaria de dizer burrice. Mas, infelizmente, não acontece. A gente falou também sobre totalitarismos e autoritarismo, né? Parece que são diferentes, mas... Desculpa, parece que são iguais, mas há uma pequena diferença. Muitas vezes um país é uma ditadura, mas não é totalitarista, né? O professor de História, claro, ele vai trabalhar isso com vocês no 3º ano. Se bem que no 9º ano do ensino fundamental, quem falou sobre Segunda Guerra Mundial deve ter estudado nazismo, fascismo, né? Mas naquela época vocês eram mais jovens do que são hoje. E a capacidade de vocês raciocinarem era menor, porque vocês tinham menos informação e menos amadurecimento. Agora vocês têm mais experiência e são mais inteligentes por isso. Então, a gente diz que as ditaduras são regimes políticos autoritários. Auton quer dizer a si próprio. O que é autoritário? É quando alguém, uma pessoa que representa um grupo poderoso economicamente ou militarmente, impõe o poder sobre outros. Então, esse camarada é um ditador, porque ele governa acima das leis. Ou finge governar respeitando as leis, mas por baixo do pano não respeita. É o que fazia a ditadura militar no Brasil entre 64 e 85. A Constituição dizia que todo cidadão tinha direito à defesa, só poderia ser preso com ordem judicial e teria que responder a um inquérito com a presença do seu advogado. Mas o que acontecia na prática é que as pessoas acusadas de serem subversivas contra o regime eram sequestradas, levadas a uma
a uma prisão secreta, ninguém sabia que ele estava preso, nem onde estava preso. Ele era interrogado, era torturado, e às vezes essa tortura levava o camarada à morte. E aí o corpo, algumas vezes, era devolvido à família, dizendo que ele teve um ataque cardíaco, ou que ele se suicidou, ou então o corpo não era devolvido. E ele era enterrado em um local secreto, ou sacudido dentro de um lago, dentro de um rio, num saco cheio de pedra, para o cadáver não boiar. Pronto. Mas se você perguntasse ao general que era presidente da República se havia tortura no Brasil, ele dizia que era mentira da oposição. Mentira dos deputados que estão a serviço dos comunistas. Tudo os comunistas. Olha, toda a desgraça do mundo não é o Satanás, eram os comunistas. Claro que eu não estou dizendo que os comunistas eram inocentes de alguma coisa no combate à ditadura. Mas a Constituição dizia que ninguém podia ser preso dessa maneira. Mas era. Que as pessoas tinham liberdade de dizer o que pensavam. Era a liberdade de expressão. Mas se você dissesse, você era preso. Está vendo? Isso é autoritarismo. As ditaduras não querem criar uma sociedade nova diferente, nem um ser humano novo diferente. Elas querem apenas que as pessoas continuem trabalhando, pagando impostos e fiquem quietas e calmas e não atrapalhem os interesses do ditador. Ponto final. Você pode ir para o campo de futebol, você pode ver televisão, ir para o cinema, você só não pode reclamar do governo. Mas o resto todinho, ir para a praia, tomar cerveja, tudo normal. Não. O importante é você não ser contra o governo. Isso é que era o autoritarismo. E o que é totalitarismo? É uma ditadura também, mas só que é uma ditadura diferente. Por quê? Porque é uma ditadura que quer criar uma sociedade nova, quer criar um homem novo. Para isso, essa ditadura tem um projeto. Ela precisa reeducar a população já adulta e educar as crianças que estão sendo geradas e que estão crescendo. Então tem que haver uma escola nova, tem que haver uma universidade nova. Tem que haver uma ciência nova que não contradiga, que não vá de encontro, que não bata contra as ideias que essa ditadura, esse totalitarismo defende. Então, se você diz, minha gente, olha, é preciso usar máscara, é preciso distanciamento social. E nesse início da pandemia, em que a contaminação é muito grande, nós temos que manter o isolamento. Temos que parar as atividades para que as pessoas não se contaminem, a fim de a gente reduzir o número de infectados e o número de pessoas que vão ser internadas e o número de mortos. Não, essa pandemia é uma virose. E sendo virose, ela não tem um remédio específico. A gente vai ter que criar uma vacina. Enquanto a vacina não vem e a população não é vacinada em larga escala, a gente tem que manter esses cuidados. O que é que o ditador totalitarista diz? É mentira. Isso não é uma pandemia. Isso é uma gripezinha. É um resfriadinho. Ninguém vai ficar doente. Algumas pessoas podem morrer, mas todo mundo um dia vai morrer. A gente tem que trabalhar, a economia não pode parar. Não precisa de máscara. Não precisa de distanciamento social. Não precisa de lockdown, tranca-ruas, fechar tudo. Tudo isso é mentira, é invenção de comunista. Não, existe um tratamento, existem remédios que a gente pode tomar preventivamente e ninguém vai adoecer. Está vendo o que é totalitarismo?
ele não quer ser desafiado de jeito nenhum. Ele não admite que exista uma ciência, um conhecimento que atrapalhe os planos que ele desenvolve. Hoje em dia, claro, eu estou dando uma hipótese completamente absurda, não é? Nenhum líder mundial, nenhum presidente da república no mundo faria o que eu acabei de dizer, não é? Isso é uma coisa completamente absurda, não é? Só alguém que quisesse ser voluntariamente um genocida, matar mais de 600 mil pessoas, né, por conta da pandemia de Covid, tomaria uma atitude dessa. Eu acredito que vocês perceberam que isso é uma hipótese, que isso é um exemplo hipotético, né? Não existe de fato. Então, continuando, hoje em dia, essas ideias, ainda que elas existam, elas vão encontrar resistência. Por quê? Porque o mundo do século XXI é outro. A informação, mesmo que exista a desinformação, as fake news, você tem condições de perceber que aquilo é mentira e de lutar contra. Agora, vamos recuar no tempo. Vamos voltar a 80 anos atrás. A Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler. Esses ditadores puderam desenvolver totalitarismos porque eles passaram a controlar os meios de comunicação. E as pessoas não tinham, ou a maior parte das pessoas não tinha acesso, como nós temos hoje, à possibilidade de virar o jogo, a receber uma outra informação, a discutir, a debater, a duvidar. Resultado: o nazismo e o fascismo se instalaram como totalitarismos porque o Estado conseguiu controlar os meios de comunicação de tal maneira que a população não tinha acesso a não ser aquilo que era veiculado pelo governo, pelos governantes. E todas as pessoas que conseguiam escapar a essa imposição, elas foram levadas aos chamados campos de concentração. Que quando a gente fala essa palavra, lembra sempre os nazistas, mas todos os totalitarismos tiveram campos de concentração. O mundo nazista teve, o mundo fascista teve, o mundo de Stalin, da União Soviética, a Rússia comunista, teve campos de concentração também, eram os chamados gulags. Agora você sabe que o nome campo de concentração, que teoricamente era um local para reeducar o oposicionista, fazer com que ele pense corretamente. Você sabe que o campo de concentração não era campo de concentração. Era campo de trabalho escravo, trabalhos forçados, e terminou sendo também campo de extermínio, para matar as pessoas que não aceitavam o totalitarismo, que não aceitavam aquela ditadura monstruosa de Stalin, de Mussolini, de Hitler, e coisa e tal. Ainda hoje existem países assim, né? A Coreia do Norte, por exemplo, é um exemplo terrível. Então, né, o livro fala sobre totalitarismos e autoritarismos e termina com o desafio democrático, né? Mostrando que a democracia é falha. Não é isso? A democracia tem erros. A democracia não é perfeita. Mesmo na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia. Mas não existe coisa melhor do que a democracia, com todas as falhas que ela tem. Então é preciso que a gente defenda a Constituição brasileira. Se existe alguma coisa errada, vamos melhorar, mas não acabar com ela. Então quem defende ditadura, quem sai às ruas dizendo golpe militar, militares do poder, fecha o Congresso, prende os ministros do Supremo Tribunal Federal, esse camarada, se isso acontecer e esse camarada chegar ao poder, tome cuidado, porque você corre o risco de ser uma vítima de um camarada desse.
Não existe nada melhor do que democracia no campo político. Eu sei que tem falhas. A democracia não é um regime perfeito, porque nós não somos anjos. O planeta Terra não é o céu. O Brasil não é o paraíso. A política é feita por homens. E homens são imperfeitos e são falhos. Agora, a gente pode melhorar. E no caso da democracia brasileira, a gente ainda tem um caminho muito grande para melhorar. Não precisa que a gente se torne comunista. Mas existe uma forma de tornar o nosso capitalismo mais justo. Isso é possível e está dentro das ideias do capitalismo. E é possível fazer. Tá certo? Até a nossa próxima aula.